Muito bem, bom dia a todos, meu bom dia aos participantes desse nosso núcleo de direito tributário, desembargador Faim, desembargadora Maria Laura, demais participantes, pessoal da Escola Paulista da Magistratura. Em nome da escola, dou as boas-vindas a todos e, em especial, ao nosso convidado de hoje, o meu caríssimo amigo, professor José Maurício Conte, né? Nosso convidado de hoje para fazer a exposição a respeito do tema distribuição de receitas tributárias entre os entes da federação. Né? Professor José Maurício é uma autoridade na área de direito tributário e direito financeiro também, e esse tema é bastante ligado às duas áreas, né? Tanto o direito tributário como o direito financeiro. Né? Amigo meu de longa data, foi magistrado nas varas da Fazenda Pública, na época que eu também judicava por lá, nos anos 90, não é, Maurício? Por aí. Naquele antigo prédio da rua Joaquim Eugênio de Lima, perdão, e infelizmente hoje está abandonado, né? A gente passa por lá, dá até uma séria desolação de ver aquele prédio, né? Muito bem, eu vou dar a palavra aqui ao meu claro amigo e colega, desembargador Eurípides Gomes Faim Filho, para a leitura do currículo do nosso convidado de hoje. Aliás, é um vasto currículo aqui que nos foi encaminhado, são 8 páginas de currículo aqui. Parabéns, Maurício. Olha, fenomenal. O desembargador Faim pode fazer a apresentação, então, do nosso convidado. 8 páginas do resumido, né? Resumido. Se você for ver tudo, deve dar um 8 vezes 8, né? Fonte 10. Muito bem. Por aí mesmo, é verdade. Bom, o nosso querido amigo já muito conhecido de todos é livre docente, doutor e mestre pela Faculdade de Direito da USP, economista pela Faculdade de Economia e Administração da USP, professor da Faculdade de Direito da USP, da Escola Paulista da Magistratura e outras instituições, autor e coordenador de diversos livros, fundador e responsável pelos grupos de pesquisa Orçamentos Públicos, Planejamento, Gestão e Fiscalização, Federalismo Fiscal e o Poder Judiciário, Orçamento, Gestão e Políticas Públicas. Ele é magistrado aposentado, tendo atuado em diversas funções administrativas no TJ. Muito bem. Não nos esqueçamos do livro Levando o Direito Financeiro a Sério, que eu tenho uma cópia, né? Eu compartilhei os links. Links né? estão compartilhados lá no grupo. Excelente livro, é uma reunião de artigos, não é, Maurício? É isso? Isso. Todos muito provocativos aí do nosso raciocínio a respeito da matéria, das questões que são expostas. Está de parabéns, em especial por levar o direito financeiro, que é uma ciência seríssima realmente, né? Tão a sério como diz o título do seu livro. Né? Muito bem. Então, vamos dar a palavra ao nosso caríssimo convidado de hoje para a sua palestra. Professor José Maurício, Vossa Excelência, então, tem a palavra a partir deste momento. Muito obrigado. É uma satisfação enorme. É sempre aí um prazer estar aqui na Escola Paulista da Magistratura, na presença aí de grandes amigos. Agradeço a presidência da escola, em nome aí dos meus amigos Vanderlei Federighi e Eurípides Faim, por esta oportunidade, né, de estar na escola, ainda que não fisicamente, né, mas virtualmente, porque eu realmente fico aí assim, muito grato pela oportunidade aí de encontrar com os colegas, né? E também por ter aberto esse espaço não só para mim, mas para poder falar um pouco sobre o direito financeiro, né? Num curso que é de direito tributário, porque eu passei a me dedicar em 1995 na atividade docente ao direito financeiro. Comecei a vida acadêmica no direito tributário, né?
fiz o meu mestrado lá também na década de 90, e depois evoluí e passei a fazer o doutorado e a carreira acadêmica na área de direito financeiro. E eu gosto sempre de poder ter essa oportunidade para também incentivar as demais pessoas a passar por esta evolução, né? E passar do direito tributário para o direito financeiro. Porque o direito tributário, ele estuda uma pequena parcela da atividade financeira do Estado, né? Uma pequena parcela do direito financeiro, que é basicamente aquela relação entre o fisco e o contribuinte. E eu, quando fui passar para estudar direito financeiro, eu justamente tive como tema que me fez essa passagem exatamente aquele sobre o qual eu vou falar hoje, que inclusive foi objeto da minha tese de doutorado, que eu mesmo escaneei e passei para vocês. Então, não tem problema aí de direito autoral, porque o autor já está autorizado e foi o autor, inclusive, da própria cópia, né? E justamente foi esse tema. Por quê? Vejam só que interessante, né? Quem estuda direito tributário, estuda a parte constitucional, vê que quando se começa a falar da parte de direito tributário, isso começa lá no artigo 145 da Constituição e, por alguma razão pouco fácil de explicar, ele termina no artigo 156. E aí esquecem que tem lá mais 3 artigos, que é o 157, 158, 59 e 60, que também estão tratando dos tributos, né? E é curioso notar que tanto os livros de direito tributário quanto os livros de direito constitucional, eles parecem que esquecem que esses artigos existem. E mais do que isso, né? E esse vem a ser um aspecto muito interessante. Quem analisa ou quem está em contato com os estados, né, os entes da federação, a União, os estados e os municípios, vai verificar que o Brasil tem aí... o Brasil é uma federação, isso é um aspecto importante, é o que nós vamos falar hoje, e essa federação tem lá o seu poder central, o seu ente central principal, que é o governo central, que é a administração pública federal. Depois nós temos uma divisão regional e temos os estados membros da federação, né? Entidades autônomas no âmbito regional. E temos 5.570 municípios. Esses 5.570 municípios, que são 5.570 administrações públicas autônomas e independentes, quando se vai analisar do que eles vivem financeiramente, eles não vivem dos tributos que eles cobram. Os municípios cobram IPTU, ISS e ITBI. Basta verificar desses 5.570 municípios quantos conseguem alguma arrecadação relativamente representativa ou significativa com esses 3 tributos, né? Por vezes, e na maioria esmagadora desses municípios, essas arrecadações somadas desses tributos de competência própria, usando da atribuição que a Constituição lhes deu, ela chega a ser insignificante, né? Quase irrelevante para uma parte significativa deles. E eles vivem do quê, né? Financeiramente falando? Eles vivem da distribuição das receitas tributárias entre os entes da federação. Então, isso mostra que, para a maior parte dos estados e para a esmagadora maioria desses 5.570 municípios, o que importa não são os tributos de competência própria, são as partilhas das receitas dos tributos dos outros entes da federação de uma forma geral. No caso dos municípios, em particular e especialmente, nós vamos mencionar hoje, vamos introduzir hoje, o Fundo de Participação dos Municípios, que é composto por recursos que vêm da partilha de tributos, ou melhor, de impostos, né, mais especificamente federais. Então, é injustificável que fiquem concentrando a sua energia, né, e os seus estudos apenas em estudar essa relação fisco-contribuinte e deixem de lado aquilo que realmente importa para a maior parte dos entes da federação, que são os
as partilhas de recursos. Mais do que isso, hoje, cada vez mais, nós temos observado, isso vai ser objeto do que nós vamos falar hoje, que boa parte das políticas públicas, elas são representativas do que nós chamamos no Brasil hoje de federalismo cooperativo. Brasil não, no mundo todo, né, de federalismo cooperativo, que envolve a partilha de recursos e atribuições entre os entes federados. E isso, financeiramente, tem se materializado com vários fundos que não são fundos sob no sentido territorial do termo, mas fundos no sentido funcional, setorial. E esses fundos também operacionalizam partilhas de recursos. Então, o financiamento das políticas públicas mais importantes se dá também por distribuição de receitas entre os entes da federação. Então, um município ele vive de uma multiplicidade de partilhas de recursos entre os entes da federação. Muito pouca coisa um município faz com os tributos que ele obtém no uso do exercício da sua competência tributária que é dada pela Constituição. Então, a importância do direito financeiro, que abarcou, abrangeu o estudo sobre esta relação, que não é entre o fisco e o contribuinte, mas é uma relação entre os fiscos, ela tem uma dimensão de importância muito mais relevante do que essa relação entre o fisco e o contribuinte, que a gente observa e que tem aí um monopólio aí do interesse das pessoas. E isso justifica por um motivo muito simples, né? É porque o direito tributário ele tem um interesse maior pelo mercado, né? As pessoas, quando vão advogar, né, quando vão partir para a vida profissional, o direito tributário tem um campo maior de atuação, né? Ele envolve mais quantidade de recursos, e isso faz com que o mercado tenha um maior interesse, por essa razão, no direito tributário. Mas o aspecto social, né, para aquele que está preocupado com a compreensão do funcionamento do Estado, da administração pública, e preocupado de como a sociedade funciona, como é que os recursos são distribuídos e como é que as necessidades públicas são atendidas pelo poder público, na verdade, quem faz isso, ou a forma pela qual isso é feito, ele é visualizado de forma muito mais clara pela análise no âmbito do direito financeiro, né? Então, é essa situação que leva ao fato, ou a situação que nós vemos hoje, e leva a essa distorção, né, de importância que se dá ao direito tributário em comparação aí com o direito financeiro. Então, é o que nós vamos dar uma olhada hoje aí e passar, então, a fazer com que as pessoas, pelo menos, reconheçam a importância e saibam o que está além, né, da relação fisco-contribuinte. Até porque, quando se vai compreender as grandes questões que estão na agenda nacional, inclusive quando se fala em reforma tributária, os problemas raramente ou pouco são tão relevantes nessa relação fisco-contribuinte. A maior parte dos problemas, as maiores dificuldades que são encontradas quando se vai fazer uma reforma tributária, não está em resolver essas pendências da relação fisco-contribuinte, e sim em ajustar essas relações entre os entes da federação. Esse é o grande problema, é o grande nó aí que emperra todas as reformas tributárias, né? Como fazer esse ajuste de forma mais adequada entre os entes da federação. E só para completar essa introdução, quando se verifica isso, quando se analisa sobre esse aspecto, o que a gente nota também é que esta relação fisco e contribuinte ela já está num limite, né? O fisco não consegue cobrar mais e o contribuinte não consegue pagar menos. Os dois aí estão numa relação de limite que ninguém consegue fazer qualquer tipo de ajuste, por menor que seja. Ao passo que quem analisa, sob o ponto de vista dos sistemas de partilhas de recurso, vê-se que existe aí uma infinidade, uma multiplicidade de ajustes e alterações que podem ser feitos. Porque a forma de você operacionalizar esses múltiplos sistemas de transferências intergovernamentais, ela sempre tem margem para poder aperfeiçoar, para poder melhorar, né, para poder modificar, né, de modo que o campo de
atuação, modificação de aperfeiçoamento que está no âmbito da partilha de recursos, ele é muito maior do que o que se pode fazer no âmbito aí da já esgarçada e limitada relação entre o fisco e o contribuinte. Isso que mostra, então, por que se deve dar mais atenção a esse tema. Eu fiz aqui até alguns slides aí, posso até passar para facilitar um pouco, né? Eu preciso só que houve sugestão aí de que seja partilhado por aí, e aí eu coloco. Preciso falar com a organização aqui para colocar na tela, não sei se já está ou não. Aqui. Acho que já, né? Beleza, tá ótimo. Vamos ver se eu consigo passar. Então, a ideia é falar sobre isso, né? Vamos ver se eu... Essa eu não tô vendo qual é o método aqui de passar para frente. Mas quando a gente testou antes, estava dando certo de eu passar para frente, mas agora não... No mínimo, acho que é verbal, viu, Maurício? É? Bom, então Next, please. Não, mas eu estava passando antes. Ela foi feita de uma forma que eu estava clicando aqui e estava indo para frente, estava indo normal. Doutor, o senhor precisa clicar em assumir o controle. Mas agora não aparece mais essa tela aqui de assumir controle? Não está aparecendo em cima? Cima. Eu estou vendo. Você é o apresentador, pode Em compartilhar. cima na esquerda. Não, em cima na esquerda não está aparecendo nada, não. Olha Tá só. lá, assumir o controle, estamos vendo daqui. Ué. Será que Vou ignorar convidaram- esses dois itens aqui. Gravação e transcrição, ignorar. Compartilhar por desabilitou, ignorar. Tá Não. lá de novo, Agora de novo. que eu apaguei as telas de cima. Bem, obrigado. Eu tive que apagar os recados que estavam em cima lá. Bom, aqui eu vou passar bem rápido, porque é uma coisa... Obviamente que todo mundo sabe isso daqui, mas, enfim, precisa introduzir essa parte aqui, né? Esse é um dado relevante e que, no âmbito do direito tributário, eles não dão atenção, porque o direito tributário está interessado na relação fisco e contribuinte. Portanto, você tem 3 categorias de fiscos, que são a União, Estados e municípios, e o direito tributário estuda a relação de cada um deles com o seu contribuinte. Por isso, acabam dando pouca importância o que no direito financeiro tem muita importância, que é o problema federativo, né? O federalismo, claro, é uma forma de organização do Estado que tem que ter, pelo menos, a previsão de 2 esferas de governo, caracterizado por uma autonomia dessas entidades descentralizadas, né? Tem que ter uma autonomia que a gente desdobra em política, administrativa e financeira. Para poder organizar o Estado dessa forma, então, há que se fazer aí um sistema, né, que a Constituição estabelece de repartição de competências de diversas naturezas sobre todos esses aspectos. Na organização do federalismo, os principais problemas eles acabam sendo justamente em como regulamentar e operacionalizar isto que está na essência do federalismo, que é partilhar essas atribuições, partilhar essas competências, né? Existe o problema de partilha da competência legislativa, né? Quem vai legislar sobre o quê? No âmbito aí de abrangência dessa legislação. E dos bens, quem é dono do quê? E agora vem os 2 itens importantes do ponto de vista financeiro. Partilha dos encargos, porque dependendo de quem vai fazer o quê, a pessoa pública vai ter que assumir aquele encargo e, portanto, as despesas decorrentes daquele encargo. Se um determinado ente da federação fica com a responsabilidade de operar, né, de fazer funcionar ou de fornecer um serviço público de saúde, ele vai ter que gastar recursos para poder fornecer o serviço de saúde. Então, essa partilha de encargos é a principal responsável por gerar as despesas. E, por fim, a partilha de receitas, né? Da onde vêm os recursos para que esse ente da federação, então, ele tenha a quantidade de recursos suficientes para conseguir, então, ter uma autonomia financeira e pagar as despesas decorrentes dos encargos que ele assumiu. O federalismo brasileiro, especificamente, ele ficou organizado em 3 esferas de governo: o governo central, os regionais e os locais.
com previsão constitucional dessa divisão de competência legislativa, de bens, de encargos e receitas. E adotou o que a doutrina chama de federalismo fiscal, né, no âmbito financeiro, cooperativo. Por que cooperativo? Porque ele tem a organização das suas políticas públicas feita de forma em que isto ocorre com participação, em regra, de todos os entes da federação. Então, não foi feito o federalismo do tipo dual, em que você tem uma organização em que cada ente da federação é isolado dos outros. Ele ganha recursos e ele usa os recursos e operacionaliza suas políticas públicas isoladamente. No nosso caso, foi adotado o sistema cooperativo. As políticas públicas não são, no mais das vezes, feitas no âmbito de cada unidade da federação. Elas são feitas em regime de cooperação, ou seja, participação de todos, parte ou alguns dos entes federados na execução e no financiamento dessas políticas públicas. Ele é considerado assimétrico porque, embora juridicamente a simetria seja bastante significativa, a Constituição dá praticamente os mesmos poderes para cada ente da federação, mas a forma pela qual o país se construiu, com várias diferenças de várias naturezas, fez que ele tivesse aí um significativo grau de assimetria, né? Os entes da federação, eles têm aí uma diferença entre eles. E ele também tem aquela origem por segregação, né? Na origem, ao invés de ter sido originado como um federalismo que importou na reunião de entes federados, foi um federalismo que veio de cima para baixo, né? Ele era um Estado unitário e passou a ser um Estado descentralizado de uma forma não muito natural, né? Uma forma que foi repentina por um ato feito por ocasião aí da proclamação da República, que definiu como sendo uma federação. Isso acaba tendo umas consequências, porque normalmente o federalismo por agregação ele tende a dar uma autonomia maior para os entes subnacionais. E o por segregação tende a dar uma autonomia menor. Então, hoje, o Estado brasileiro ele é razoavelmente centralizado e uma boa parte é decorrente dessa origem por segregação. Mais diretamente, agora passando para o federalismo fiscal, né? Ou seja, no âmbito federativo, que interessa para fins do direito financeiro e do sistema tributário e a parte financeira desse federalismo, né? Ou seja, fica de lado a questão aí de distribuição de competências legislativas e outras, né? E é uma parte aí das competências administrativas. Indo para as divisões no âmbito financeiro, nós temos como pressuposto aí desse federalismo fiscal uma autonomia financeira das entidades federadas. Ou seja, essas entidades que compõem a federação, para que se possa considerar como sendo um país federativo, é preciso que ela tenha, essas unidades tenham autonomia, essa autonomia se desdobra em vários aspectos, e o mais importante para os fins que nós estamos verificando hoje, e eu reputo até o mais importante para os outros fins também, é a autonomia financeira. O que significa autonomia financeira, né? Esses entes da federação, eles precisam ter uma capacidade de obtenção de recursos que seja compatível com a distribuição de atribuições. Ou seja, eles precisam ter formas de obtenção de recursos que eles tenham independência, ou seja, não pode obter esses recursos dependendo de pleitear junto aos outros, né, a obtenção desses recursos, eles precisam obter de forma autônoma, com independência, e é preciso que os recursos obtidos dessa forma, eles sejam suficientes, eles guardem compatibilidade com as atribuições que vão gerar as despesas. Então, essa independência e suficiência na obtenção de recursos, ela é fundamental para que se possa considerar que exista um sistema federativo. Senão, nós estaríamos aí num falso federalismo. Na verdade,
nós teríamos aí praticamente um Estado unitário descentralizado, só formalmente federal. Então, é importante que seja feito isso e nós vamos ver agora as dificuldades e as formas pelas quais se consegue chegar nesse ponto aí. Como fazer com que a organização federativa propicie aos entes da federação essa autonomia financeira. Então, nós temos alguns desafios a serem vencidos no federalismo fiscal brasileiro, como, por exemplo, de que forma fazer essa partilha das competências tributárias que seja adequada. Isto não é simples, porque há uma multiplicidade de fatores que acaba interferindo nesse ponto. Quando se criam os tributos, né, cada tributo tem uma determinada característica. Essas características influenciam na forma de saber qual é o ente da federação que tem mais capacidade, habilidade e eficiência para cobrar aquele tributo. Então, leva-se em consideração, em regra, qual seja o ente da federação que que administra aquele tributo de forma mais eficiente. E isso é muito variável. Por exemplo, quando se fala em imposto sobre importação, né, pegar um tributo, modalidade de imposto de importação, ele é um tributo que não fica adequado sob o ponto de vista da organização do Estado e das características que tem que ter o sistema tributário, se ficar alocado no âmbito de um ente da federação local, como um município, por exemplo. Porque quando se faz uma importação de um bem, você traz o bem do outro país e aquilo vai gerar uma tributação de imposto de importação. Se o imposto for no âmbito municipal, nós teremos 5.570 legislações, cada uma dispondo sobre o que quiser no âmbito da importação. Imagine o problema que vai ser causado cada vez que vem aí um navio com milhares de containers, com milhares de produtos destinado a todos os outros municípios do país. Como é que você vai dar um desembaraço aduaneiro? Qual é a legislação aplicável? Né? E como você vai evitar e controlar uma guerra fiscal por conta de um imposto de importação que seja municipal? É visivelmente inviável isso daí. Além do que, esse imposto é um imposto que ele tem uma característica importante no sentido macroeconômico, né, de controle de balança comercial e etc., e não fica adequado, você perde esse instrumento se ele não ficar no âmbito do poder central e ficar alocado para o âmbito dos municípios. Então, é praticamente inviável, na prática, se atribuir um imposto com essas características para o ente da federação local. Ele fica muito melhor alocado, né, no âmbito central, né, no poder na administração pública federal. Assim também ocorre com outros tipos de tributos no sentido inverso. Os tributos sobre a propriedade territorial, por exemplo, eles tendem a ser muito melhor alocados no âmbito local, no âmbito municipal. Porque para conhecer o contribuinte, fazer a cobrança, identificar o valor, né, e uma série de outras características e requisitos para o imposto local, se jogar isso para a competência federal, você obriga o governo central a ter aí um documento aí que contenha todas as características e todos os imóveis do país inteiro, com endereço de contribuinte, formas de cálculo do tributo, estabelecimento de valor venal centralizado a milhares de quilômetros de distância, sem que a pessoa tenha condições de aproximar do contribuinte, tanto para cobrar, como para identificar o valor do imóvel, calcular o valor, tudo isso fica bem complicado. Por isso é que esses tributos eles tendem a ser mais eficientes e alocados no âmbito municipal. Quando se faz essa distribuição olhando as características próprias dos tributos, evidentemente que isso não leva em consideração se esse tributo arrecada mais, menos, pouco, muito, e se o valor que ele proporciona é adequado para gerar recursos suficientes para o ente federal. Então, não é um método aí que seja muito simples, tornando difícil saber como é a melhor forma de alocar essa distribuição de competência tributária que fique a mais adequada.
A mesma coisa, de forma semelhante, ocorre com a distribuição dos encargos, porque você tem uma série de necessidades públicas que têm que ser atendidas pelo poder público e cada uma tem características próprias que levam à mesma situação. Algumas ficam melhor alocadas no âmbito do governo central, outras ficam melhor alocadas no âmbito local, né? Uma coleta de lixo, por exemplo, é um tipo de uma necessidade pública, de um serviço prestado pelo poder público, que normalmente é mais eficientemente administrado pelo âmbito local, porque cada município tem as suas características e você tem que conhecer detalhes, né, da melhor forma de poder operacionalizar esse tipo de situação. Uma cidade como São Paulo tem problemas de circulação de caminhões em horários que atrapalham o trânsito. Isso não vai ocorrer numa cidade do interior do Acre, em que o problema vai ser onde descartar o lixo, porque você está lá em áreas dentro aí de proteção ambiental e etc. Então, você veja que tem aí peculiaridades que são próprias de cada local. Por outro lado, você não vai poder deixar um serviço de controle da moeda, emissão da moeda, no âmbito do governo local, né? Imagina se cada município tiver uma moeda própria, isso cria um caos aí, na administração do Estado. Então, cada tipo de serviço tem características que vai fazer com que fique melhor alocado num determinado ente da federação. E aí cria-se também um sistema todo de distribuição de encargos e receitas que não vai necessariamente gerar uma compatibilização entre o que é arrecadado com o que é gasto. Até porque as diferenças de arrecadação e gasto são muitas. Um IPTU não tem a mesma característica arrecadatória nos vários municípios. Tem município que arrecada muito, tem município que arrecada pouco. A prestação do serviço é diferenciada. Tem determinados municípios que podem ter mais gasto com saúde, outro pode ter mais gasto com educação. Isso depende até, às vezes, da curva demográfica do município. Então, é muito diferenciada esta situação. E existe uma padronização constitucional da distribuição da competência tributária e dos encargos. É evidente que essa forma que foi adotada pela Constituição, se não tiver um mecanismo de ajuste, ela não vai ser eficiente. Vai gerar município com pouca arrecadação e muita despesa, e vice-versa, né? Então, é preciso também, como último problema, além dessas dificuldades, saber como vai ser minimizada a inevitável guerra fiscal, né? Os entes da federação, dispondo de competência tributária, eles podem utilizar isso para trazer benefícios, né? Para trazer investimentos, e isso pode gerar uma disputa que, às vezes, ela é predatória. E, então, é um outro problema difícil de ser enfrentado para operacionalizar um adequado federalismo fiscal. Então, não é simples, né? Essa organização do sistema tributário no âmbito do país como um todo, que é um federalismo fiscal cooperativo como o nosso, ele é bem complexo. Bom, com isto, nós vamos nos deparar, né, com a chamada necessidade de relações fiscais intergovernamentais. Os entes da federação, no caso do Brasil, que é um federalismo cooperativo, em que as políticas públicas são feitas de forma conjunta ou com participação de todos os entes federados, vão exigir um compartilhamento de recursos e atribuições. Essas relações fiscais intergovernamentais, elas acabam tendo que cumprir algumas funções, né? Por exemplo, correção de desvios, né, de ineficiências, externalidades, né, esse efeito negativo que se provoca em decorrência de uma atividade, as imperfeições que eu já adiantei aqui no sistema de distribuição de recursos e outros também, que são determinações constitucionais. Por exemplo, equalização das desigualdades regionais. Se você tem um país e você coloca como objetivo, no artigo 3º, que o país tem que reduzir as desigualdades, não só pessoais, mas também regionais, você vai pressupor que, nesse país, houve uma aceitação social de que os
entes da federação mais ricos, mais bem aquinhoados, eles vão distribuir uma parte de recursos para os outros entes em piores condições, né? Você vai ter uma redistribuição interregional de recursos. Os que têm mais dinheiro vão passar e arrecadam mais, têm mais produção, têm mais atividade econômica, vão acabar passando recursos que eles geram, produzem, para os outros entes mais pobres. O objetivo é que o país tenha uma igualdade maior, ou melhor, né, num sentido total, da análise do país como um todo. E reduzir o desequilíbrio entre a centralização de receitas e a descentralização de serviços. Esse é um outro problema complicado. Ele tem um pouco a ver com esse federalismo centralizado. No Brasil, por essa característica do governo, nós temos uma razoável ou significativa centralização das decisões e da arrecadação também, mas nós temos uma descentralização dos serviços. Então, como é que ficou organizado o federalismo brasileiro? Até por conta dessa necessidade de adaptar todas essas características de eficiência. Nós ficamos com um país que centralizou as receitas e a maior parte das decisões sobre as políticas públicas no âmbito do governo central, mas como tende a ser mais eficiente a prestação de serviços por aquele que está mais próximo da população, a prestação, a execução da política pública tende a ficar para o ente local, para os municípios. E aí fica um problema a ser resolvido. Como é que o recurso vai para aquele que está no poder central, mas a despesa fica naquele que está no poder local, porque é ele que está executando? Obviamente, um descompasso, porque o que gasta não é o que arrecada. Obviamente que isso exige o quê? Uma construção de um sistema de relações fiscais intergovernamentais que vai, na essência, fazer com que recursos do governo central sejam direcionados aos governos locais para poder, então, permitir essa adequação entre receita e despesa e manter presente aí o sistema de autonomia financeira dos entes todos que compõem a federação. Então, nós estamos diante do chamado federalismo cooperativo, que é aquele que é presente aí, que é aquele por meio do qual o Brasil organiza o seu Estado e as suas administrações públicas, que envolve um compartilhamento de recursos e de atribuições para fazer o fornecimento desses bens e serviços públicos. Como isto é feito, né? Então, nós ficamos com, basicamente, alguns instrumentos de partilha de recursos, né, que geram as chamadas transferências financeiras intergovernamentais, que nós podemos identificar em dois grandes grupos, né? O primeiro é a repartição das fontes de recursos e o outro é a de repartição do produto da arrecadação. Então, há uma forma aí de colocar em duas grandes categorias essa separação desses diversos grandes tópicos aí de forma de partilhar os recursos entre os entes da federação. Peraí, deixa eu só andar um pouco mais para cá. Se esse é o próximo. Acho que aqui. Ó, então tá, já me localizei aqui. Na partilha das fontes de receita, nós temos como principais instrumentos a divisão das competências tributárias. Então, é importante ressaltar, os tributaristas geralmente esquecem disso, mas receita pública não é só tributária, né? Existem muitas outras receitas de natureza não tributária. Então, existem aí royalties de petróleo, indenizações, doações,
tarifas públicas, enfim, é uma multiplicidade e hoje em dia tem crescido bastante, dado essa dificuldade de mexer muito na carga tributária, tem crescido bastante essas fontes de receita não tributárias. Mas, para ficar mais simples aqui e poder colocar isso de forma mais clara por conta da divisão constitucional, as principais, né, aquelas que têm maior montante arrecadatório, são realmente as tributárias. E nessa partilha de receitas, quando se vai partilhar as fontes de receita, as mais relevantes e importantes são aquelas fontes de receita tributária. Então, a partilha das fontes de receita no âmbito tributário, ela é estabelecida pela Constituição. Quem consultar lá dos artigos 145 e seguintes, vai ver que nós temos, num primeiro momento, a distribuição que estabelece a possibilidade de cobrar impostos, taxas, contribuições sociais, contribuições de melhoria e outros tipos de tributos, e tem uma divisão de como isso é feito, o que fica muito claro no âmbito dos impostos, né? Porque tem lá o artigo 153 e o 154, que diz quais são os impostos que a União pode cobrar, o 155 estabelece quais são os impostos da competência dos estados, e o 156 delimita, né, enumera os impostos da competência dos municípios. Esse é um ponto importante, porque essa partilha de fontes de receita tributária, ela permite com que cada ente da federação tenha uma forma absolutamente autônoma de arrecadação, né? Porque ele pode cobrar aquele tributo porque recebeu uma autorização direta da Constituição para poder, então, exercer aquela competência. Ou seja, não tem ninguém que possa atrapalhar ou interferir no exercício dessa competência. Então, em termos de independência na obtenção de recursos, a partilha de competências tributárias ela é fundamental, né? O problema, conforme nós já adiantamos, é que a arrecadação por via tributária, principalmente nos entes subnacionais locais, né, nos municípios, ela gera uma arrecadação bem pouco próxima do que seria o suficiente para fazer frente aí às suas necessidades de recursos. Então, aí criou-se, e aí vem o que interessa particularmente para o âmbito do direito financeiro e do federalismo fiscal, que é o mecanismo de partilha do produto da arrecadação. Ou seja, esses tributos que ficaram distribuídos na competência de cada um dos entes federados, eles não vão ficar com todo o valor arrecadado. A Constituição estabelece que uma parcela do que ficou arrecadado por um ente federado obrigatoriamente tem que ser repassado para outro, né, para outros entes federados. Isto, por ser uma determinação constitucional, também é considerado um meio de propiciar um significativo grau de independência e autonomia. Porque, embora um determinado ente da federação ele exerce a competência arrecadatória, né, tributária, de arrecadar aquele tributo, ele legisla, ele cobra o valor, enfim, ele realiza todos os atos, está na determinação constitucional que ele é obrigado a repassar uma parte daquilo que ele arrecadou para outros entes federados. Então, como é determinação constitucional, admite-se também que não há como haver essa interferência do ente federado nessa distribuição de recursos. Então, é considerado um bom mecanismo também para manter aquela necessidade de garantir a autonomia financeira. E agora nós vamos desdobrar um pouco isso, mais particularmente a questão da partilha, né, que é o que interessa para a parte do direito financeiro, uma vez que a questão tributária vocês já conhecem bastante. E nós vamos, então, começando com a primeira parte, que é a partilha de competências tributárias, né? Só para mencionar, nós vamos ver que a Constituição estabelece algumas competências que a gente chama de privativas, ou seja, cada um tem a sua competência. Isso fica muito claro na divisão de impostos, né? Uma parte dos impostos é de competência privativa da União, outra dos estados e outra dos municípios. Nós temos uma parte que são de competências comuns, é o caso
bem evidente das taxas, né? A taxa é um tributo que pode ser cobrado tanto pela União quanto pelo Estado, ou pelos estados, quanto pelos municípios, assim como contribuição de melhoria também, né? Teoricamente, embora seja pouco utilizado, ele é um tributo de competência comum, todos podem se fazer valer do uso do exercício dessa competência tributária, e nós vemos o uso de ambas, né, que é o caso do Brasil, né, que nós podemos chamar de sistema misto, né, porque você tem tanto competências privativas quanto competências comuns, né? Os entes da federação, eles têm alguns casos em que somente eles podem cobrar o tributo, e eles também podem cobrar tributos que são próprios também dos outros entes federados, conforme eu mencionei. Então, a situação do Brasil hoje prevê as duas possibilidades aí, por isso a gente chama em sistema misto, né? No caso dessa partilha de competência tributária, já mencionei aqui, mas nem lembrava que tinha feito o slide a respeito, né? União, os impostos estão lá, 153, 154, 148, 149. Estados, no 155, também o 149, parágrafo 1º, né? Contribuição dos servidores. Os municípios, 156, 149, parágrafo 1º também, contribuição dos servidores. Tem o 149A, que foi introduzido depois, contribuição de iluminação pública. E no 145, 2 e 3, as taxas e contribuições de melhoria. Agora, partindo para a parte da repartição de receitas, né? Que é o ponto mais central aí do que interessa para a aula de hoje, né? Partilha do produto da arrecadação, que dá origem às transferências intergovernamentais. Porque quando se partilha do produto da arrecadação, um ente da federação, ele remete recursos para outro ente da federação. E aí nós vamos entrar aí num mundo imenso, pouco conhecido, por quem está fora aí da área. Porque para quem é administrador de um município, esse mundo é bastante conhecido, né? Praticamente a administração de um município, também dos estados, ela se dá por meio do uso das transferências intergovernamentais. Nós podemos dividir aí em dois grandes grupos, né? Aqueles que a gente chama de participação direta na arrecadação e a participação indireta na arrecadação. Então, são as formas aí em que dá para fazer uma divisão didática em dois grandes grupos de partilha de receitas. Já vamos ver quais são essas partilhas de receitas, mas antes de entrar especificamente em quais são as partilhas diretas e as indiretas, só para mencionar que nós vamos nos deparar oportunamente, e nós vamos ver que isso ocorre em todas essas partilhas, tanto direta quanto indireta, nós vamos nos deparar com uma multiplicidade de formas de transferências intergovernamentais. E aí, cada uma delas tem características, nós podemos até identificar aí, ou classificar essas transferências intergovernamentais. E, às vezes, você tem partilhas que usam vários modelos de transferências intergovernamentais. É uma coisa bastante ampla e complexa, né? Por exemplo, as transferências podem ser condicionadas ou incondicionadas. O que significa isso? Muitas vezes o recurso ele é passado de um ente da federação para o outro e essa entrega é feita de forma que o recurso recebido não está vinculado a nenhuma finalidade específica. Então, a transferência é incondicionada. Você tem uma determinação constitucional ou legal que determina a partilha a ser feita, mas não estabelece necessidade de uso específico em alguma finalidade. Outras vezes, não. A partilha, ela operacionaliza transferências condicionadas. Você manda o recurso para o outro ente da federação, conforme está estabelecido na legislação aplicável, e esse recurso ele vai para o ente beneficiário para fazer aplicação em uma finalidade específica, uma área específica, né? uma determinação específica. Outra forma de verificar essas transferências ou de classificar é pela característica dela, segundo a obrigatoriedade ou não. Tem transferências que são o que a gente chama de obrigatórias, que são aquelas caracterizadas pelo fato
de que tem uma legislação que estabelece a regra de transferência. De modo que a transferência é realizada pelo simples fato de ter havido a arrecadação. A legislação determina a realização da transferência, vindo o valor arrecadado, cumpre-se a legislação, entregando o recurso conforme determina a legislação. Outras vezes, a transferência ela é chamada de voluntária. Por quê? Porque ela não se operacionaliza de forma automática e independente de decisão. Ela é uma transferência que exige um procedimento com caráter discricionário de um gestor público. Então, são casos, por exemplo, em que o governo faz um determinado programa que prevê recursos para uma determinada finalidade. E o ente federado pode obter aqueles recursos cumprindo, né, se cadastrando e cumprindo os requisitos do programa, e se tiver em ordem, ele for contemplado, ele celebra um determinado tipo de contrato, normalmente são convênios, em que ele se obriga a receber aquele recurso, cumprir as determinações do convênio e fazer a aplicação que foi convencionada. Então, existem múltiplas formas enormes, né? Um mundo inteiro de mecanismos pelos quais isso é feito, né? Por exemplo, aí só para citar um único exemplo, nós vamos ver outros, uma construção de um presídio, né? O governo federal tem recurso lá no FUNPEN, no Fundo Penitenciário Nacional, um município, um estado da federação, em geral são estados, se propõe a construir um presídio. Ele não precisa pegar recursos do seu caixa do tesouro próprio, vindo com a arrecadação própria para poder gastar no presídio. Ele pode fazer uso de recursos fornecidos pelo governo federal por meio do FUNPEN. Aí ele vai verificar quais são as condições para recebimento disso, vai pleitear o recurso e vai assinar um convênio e vai utilizar os recursos transferidos pelo governo federal. Nesse caso, veja que a transferência ela não se dá, né, da chamada forma automática, né, porque ela depende de um ato do gestor que vai analisar e vai, então, fazer um ajuste com o outro ente federado para distribuir o recurso e depois verificar a aplicação normalmente condicionada, né? E agora, voltando, então, já feita uma explicação sobre esse mundo que vai ser encontrado aí das transferências intergovernamentais, voltando àquela parte anterior, né, em que nós tínhamos visto os tipos de participação direta na arrecadação. Normalmente, a regra, nesse caso, é de ocorrerem transferências obrigatórias e incondicionadas, e a participação indireta na arrecadação, que normalmente são transferências obrigatórias, às vezes condicionadas, às vezes incondicionadas, né? Nós temos aí o uso de várias delas. Então, vamos ver alguns exemplos em que isso ocorre. As principais partilhas, aí nós vamos chegar naqueles desconhecidos artigos dos tributaristas, que são a partir do 156, né? Que é o 157 a 159, em que eles falam sobre a distribuição de receitas. Os principais artigos que formalizam essas partilhas. Essas partilhas elas podem ser identificadas nesses artigos. Basicamente, elas estão resumidas nesses itens aí que eu fiz aí de uma maneira simplificada. A participação na arrecadação do imposto de renda retido na fonte. Isso tem para municípios e para estados. Está lá no artigo 157 e 158, porque é por ente da federação, e que diz que, no caso dos estados, os estados ficam com o recurso do imposto de renda que eles retêm na fonte. Por exemplo, salário de servidor público. Não, o salário de servidor público, quando ele é pago, como todo empregador, tem que fazer a retenção do imposto de renda retido na fonte. O imposto de renda é federal, legislação federal, administrado pela Receita Federal, tudo federal. Porém, por disposição constitucional, está estabelecido que esse imposto que o empregador, que no caso é o ente federado, retém na fonte, fica no próprio cofre do ente federado. Então, isso ocorre tanto com o Estado quanto com os municípios. Eles ficam com o imposto de renda retido na fonte. Isso é até um caso interessante, porque não chega a ser propriamente uma transferência, né?
porque o ente ele fica com o recurso que ele arrecadou. Não chega a haver uma entrega de recursos para o governo central para depois voltar, né? Na prática, a gente acaba não vendo propriamente a operacionalização factual, vamos dizer assim, dessa transferência, né? Nós temos a participação dos municípios no imposto territorial rural. Antigamente, a lei estabelecia que era 50% com o município onde o imóvel estava localizado. Depois houve uma alteração constitucional que estabeleceu duas regras, né? Ou é 50% com o município quando a arrecadação é feita pelo governo central, pela União, que é a competente para tributar. Outras vezes, quando se faz um convênio, o município pode ficar com esse recurso. Então, nós teríamos a situação de um imposto federal, mas que ele é arrecadado pelo município que fica com o recurso. Outro que é bastante fácil de visualizar é o dos municípios no IPVA. Isso é bem simples, né? Nós temos um imposto estadual, competência estadual, arrecadação estadual, tudo é feito pelo Estado. E tem uma regra na Constituição que diz que metade do valor arrecadado com o IPVA vai para o município onde o veículo foi licenciado. Nós temos também uma participação dos municípios no ICMS. Essa já é bem complexa, né? Aí vale a pena até dar uma olhada mais detalhada, porque, em regra, você tem uma distribuição que prevê que 25% do valor do ICMS vai para os municípios, e depois você pode fazer uma lei estadual que delimita como vai ser feita essa distribuição entre os municípios. Então, essa já é bem mais complicada, né? Tem um cálculo aí mais complexo, mas o que interessa aqui, só porque eu estou mencionando, é o fato de mostrar que o ICMS, que é um imposto estadual, arrecadação estadual, legislação estadual, ele não fica no Estado. Uma parte significativa vai para o município, onde houve o valor adicionado na mercadoria pela operação realizada no município, etc, etc. E nós temos os chamados fundos constitucionais, né? Os principais fundos que operacionalizam o federalismo fiscal, né, realmente de partilha de receitas para melhorar a distribuição, são o Fundo de Participação dos Estados e o Fundo de Participação dos Municípios. E nós vamos ver isso com um pouco mais de detalhamento. E temos também os demais fundos constitucionais, normalmente são fundos de destinação, né, com finalidades específicas para políticas públicas específicas. Então, esse é o quadro simplificado geral, né, da distribuição de receitas tributárias entre os entes da federação. Um pouco mais de detalhamento naquele último que eu mencionei, né, no último aqui, dessa última linha, dos fundos constitucionais. Nós temos a partilha por meio de fundos. Essas partilhas por meio de fundos, elas caracterizam o que eu chamei no começo de participação indireta na arrecadação. Por que participação indireta, né? Se voltar para o slide anterior, nós vamos ver que a participação dos municípios, por exemplo, no IPVA, ela é feita de forma que tem uma legislação que estabelece que o valor que é arrecadado pelo Estado é encaminhado para o município na proporção de 50%. Então, você tem um Estado arrecadando, entregando dinheiro para o município. Não há intermediário nessa transação. Outras vezes, que vai ser o caso desses fundos, não é diretamente que a entrega é feita daquele que arrecada para aquele que é o beneficiário. Você tem um intermediário nesta operação, que é justamente o fundo. O recurso ele vai da fonte de arrecadação para o fundo e do fundo para aquele que se vai beneficiar do recurso. Então, você tem aí o que se costuma chamar de participação indireta na arrecadação. E nessa participação indireta na arrecadação, nesses fundos, nós podemos identificar duas principais categorias. O que a gente chama de fundos de participação, basicamente composto por mecanismos de transferências
obrigatórias, né? Realizam-se por meio da determinação legal, e incondicionadas, que o recurso vai sem destinação específica. E eles têm uma função essencial de melhorar a redistribuição da riqueza, para fins principalmente de equalização regional. Então, nós vamos ver um pouco mais de detalhamento e vamos ver que esses fundos têm essa função nacional de melhorar essa distribuição de riqueza entre os entes da federação, principalmente em razão de critérios regionais, ou seja, fazer com que os recursos caminhem das regiões mais ricas para as regiões mais pobres. E houve também, cada vez mais, um incremento do que a gente chama de fundo de destinação, ou seja, são fundos cuja importância é a destinação da alocação de recursos, ou seja, os recursos são distribuídos de forma a que sejam destinados para finalidades específicas. Nesse caso, então, obviamente, ele tem ele é operacionalizado principalmente por transferências condicionadas, e eles são utilizados para melhor e mais adequadamente financiar políticas públicas específicas, né? Geralmente políticas setoriais de determinadas áreas do governo. Começando com o primeiro item aqui, né? Antes de passar a detalhar um pouco essa partilha por fundos, é importante só esclarecer que não convém confundir esses fundos constitucionais de federalismo com os chamados fundos orçamentários, porque esses fundos federativos que a Constituição estabelece, eles operacionalizam transferências intergovernamentais entre entes da federação. É diferente daquilo que nós chamamos de fundos orçamentários, previstos lá no artigo 71 a 74 da Lei 4.320. Esses fundos são fundos que estão dentro do orçamento e a função deles é fazer uma alocação dos recursos do orçamento para uma finalidade específica dentro do orçamento. Por exemplo, aí, só para citar o exemplo mais fácil de entender, o fundo de despesa do Tribunal de Justiça. É um fundo orçamentário que está no Orçamento de Estado de São Paulo, que é construído para fins de que você dê uma maior autonomia de gestão para o Poder Judiciário, e ele tem recursos que integram o orçamento do Poder Judiciário. Quer dizer, o fundo de despesa do Poder Judiciário, ele não tem função federativa, né? Ele não é feito para redistribuir recursos entre os entes da federação, ele é alocado dentro de um ente da federação. Então, uma coisa é o fundo orçamentário, né? E outra coisa são esses fundos constitucionais de partilha de receitas, tanto de participação quanto de destinação. Nós vamos ver aqui apenas, né, porque a aula é de federalismo fiscal e não é de orçamento público, né? Então nós vamos ver somente a parte que interessa, que são esses fundos constitucionais aí de operacionalização de partilhas. A primeira categoria, que seria dos fundos de participação, ela tem uma função muito relevante e importante por permitir adequar aqueles desajustes naturais e inevitáveis do sistema de partilha de receitas. Lembram que eu falei logo no começo da aula que para organizar uma federação é preciso autonomia financeira. A autonomia financeira depende que cada ente da federação tenha recursos independentes e suficientes em termos quantitativos. E, para isso, não é suficiente o sistema de partilha de competências tributárias. Basta pegar um município do interior, esses onde ficam os capiais, né? Como disse o nosso ex-presidente, eles têm, normalmente, áreas que são de pouca urbanização. Quanto que vai ter de IPTU num município desse se a área urbanizada é pequena? Às vezes, a área urbanizada, além de ser pequena, é de imóveis de baixo valor. Quanto é que se arrecada de IPTU num município desse? Se não tem nem IPTU, como é que vai ter ITBI, que é pela venda desses imóveis, né?
menos ainda, né? Porque depende de uma venda de um imóvel regularmente registrado pelo valor de venal lá, pelo qual ele, ou pelo valor de mercado, etc, etc. E aí depois vem ISS. O que tem de ISS? Quantos são num município como esse os prestadores de serviço que recolhem alguma quantidade significativa? Soma todos esses tributos, não dá nada, né? Esse valor é irrisório. Então, a arrecadação pela competência tributária própria de um município desse é mínima. Consequentemente, não há como ele sobreviver com isso. Por isso, a função de fundos de participação de adequar esses desajustes que são naturais e inevitáveis. Tem que haver um meio de fazer com que esses municípios sejam melhor aquinhoados em termos de receitas, independentemente dessas fontes próprias que, para eles, são absolutamente insuficientes. E aí, para construir isso, é preciso ter meios de fazer com que essa partilha se dê de forma, digamos, mais adequada. Como vai ser feito isso, né? Aí nós temos uma multiplicidade de possibilidades para poder operacionalizar essa partilha. Que critérios vão ser utilizados? Nós temos os critérios que já vão ser observados quando nós analisarmos os fundos já existentes, né? Eu vou falar sobre eles quando falar especificamente sobre eles, e nós temos possibilidades de incluir outros, o que ainda não ocorreu. Por exemplo, né, itens que não são utilizados, mas admite-se que possam vir a ser para aperfeiçoar. O critério do IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, seria possível colocar esse índice para fazer com que aqueles que tenham menor índice de desenvolvimento humano sejam privilegiados com mais recursos, para conseguir obter mais possibilidades de melhorar a vida daquela população. Índice de esforço fiscal. Olha, quem mais se esforçar para arrecadar mais e melhor vai ser beneficiado com mais recurso, para poder, né, forçar o exercício da autonomia financeira. Índice de qualidade do gasto. Aqueles que gastam melhor, têm menor desperdício, merecem receber mais recursos. Esses são 3 exemplos de critérios que não são utilizados e poderiam vir a ser. E quais são os atualmente utilizados, né? Usando o exemplo do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal. O Fundo de Participação dos Estados e Distrito Federal, ele está regulado lá no artigo 100, os 2 principais, que é o FPE e o FPM dos municípios, e os 3 fundos regionais, que é do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, eles estão lá no artigo 159 da Constituição. Essa é a legislação constitucional. Depois nós temos a legislação infraconstitucional, que é a Lei Complementar 62, que não sei por que eu repeti 2 vezes, corrijam aí a nossa falha, e a legislação, a Lei Complementar 143 de 2013. Eles preveem o seguinte: a fonte de arrecadação, ou seja, esses recursos, esses fundos são compostos por receitas do Imposto de Renda e do IPI. 21,5% do Imposto de Renda e 21,5% do IPI compõem o fundo, né, de participação dos estados e Distrito Federal. E como esses recursos são divididos? Aí você tem uma fórmula que está estabelecida nessas 2 leis, que leva em consideração a região do país, né? A maior parte dos recursos vão para o estado do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, leva em consideração a superfície territorial. Quanto maior é o estado, mais ele recebe, no sentido territorial do termo. Renda per capita, quanto menor a renda per capita, mais o estado recebe. E a população, quanto maior é a população, mais ele recebe. Então, você tem aí um complexo de critérios que se somam e fazem, constrói-se uma fórmula, e essa fórmula dá origem a um índice que cada um dos estados tem. No livro que eu passei para vocês, que eu fiz uma cópia integral do Federalismo Fiscal e Fundos de Participação, você tem uma especificação mais detalhada. Só atentem para o fato que o livro foi feito em 2001, né? E nós estamos em 2022,
faz um certo tempo, obviamente houve aí algumas alterações, né? Até porque a Lei Complementar 143 é de 2013, né? E nesse caso, eu só chamo a atenção, e acho que vale a pena mencionar isso, porque houve 3 ADIs, né, a 875, a 2727 e a 3243, que foram julgadas em conjunto e propiciaram um curioso caso aí para o mundo do direito, né? Que foi o seguinte, quando foram feitos esses critérios, em 1989, a Constituição em 88, 89, a lei complementar estabeleceu esses critérios, é difícil, né, muito difícil, que todos concordem com o critério, que seja justo, porque isso envolve partilha federativa. Quando chegou em então foi feita uma lei que claramente, expressamente, considerou aquela fixação de critérios como provisória. E não foi alterada. Pouco tempo depois, em 91, 92, eu não me lembro, alguns estados começaram a entrar com a ação exigindo que os critérios fossem refeitos, porque eles não estavam adequadamente contemplando aí o que seria o adequado. Mas começaram a reeditar a lei, prorrogar a validade da lei. Esta ação acabou sendo julgada muito tempo depois. Aliás, eu estou achando até que essa lei complementar 143 aqui pode estar errada, viu? Pode ser que seja de outro ano aqui, eu vou conferir isso daí depois. Porque foi uma coisa relativamente recente, eu me lembro disso. Bom, pois aí alguém corrija antes que fique passando isso daí, depois eu vou conferir. Mas estou achando que a lei complementar 143 é mais recente do que isso. Não faz muito tempo, esta ação foi julgada procedente para reconhecer como sendo inconstitucionais esses critérios. Eles não atendiam mais, né, os critérios aí de distribuição adequada. Só que o julgar procedente uma ação dessa, você anula os critérios de partilha. Então, foi feita um dispositivo que reconhecia a inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade e dava um prazo de 2 anos para ser feita outra lei. Por quê? Porque se você reconhece que os critérios são inconstitucionais, eles não podem ser mais usados. Como é que vai fazer a partilha na sequência e todos os estados dependem desses recursos? Não tinha como fazer. Ciente disso, houve esse dispositivo no acórdão, né, que dizia que era uma declaração de inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade com prazo para fazer outra lei. Então, era uma decisão que dizia esta lei é inconstitucional, mas vocês continuem cumprindo por 2 anos, né, para poder dar um prazo aí para fazer. Não precisa dizer, né, que o prazo não foi cumprido, né? E eu anunciei isso 3 meses antes, nessa coluna que está citada aí embaixo, né, nas páginas 23 a 27 do Levando o Direito Financeiro a Sério. Não vão cumprir esse prazo. Era setembro, outubro, tinha que aprovar até dezembro, não vão cumprir esse prazo, né? Que não se consegue acordo no Congresso quando envolve partilha federativa. Daí o problema da reforma tributária. Dito e feito, né? Chegou em dezembro, nada de aplicar a lei. Em janeiro houve um desespero federativo, porque não podia mais distribuir os recursos do Fundo de Participação e ninguém mais podia viver sem os recursos do Fundo de Participação. Aí eles deram um jeitinho bem brasileiro, né? E pegaram um parecer de um funcionário do TCU que diz que eles já tinham feito o cálculo no mês passado, então, como o cálculo já tinha sido feito pela lei vigente, então podia aplicar no mês seguinte, já que a lei estava vigente quando ele fez o cálculo, né? Enfim, né? Fez lá um ajuste, conseguiram pagar em janeiro, pela lei que já não valia mais e não tinha mais o que fazer, né? Não dá para entrar com embargos de declaração, porque já estava transitado em julgado há 2 anos, não dava para entrar com recurso, não dava para entrar com revisão, não dava para fazer mais nada, né? Então deram um jeitinho, né? Na época que não se dava tanto jeitinho assim, né? Melhor eu falar menos daqui agora, pessoal. Não vou continuar aqui, porque senão o negócio vai ficar complicado. Aí alguém entrou com uma ação pedindo uma liminar para poder dar mais um prazozinho. E foi concedida a liminar, né?
com base em que eu não me lembro exatamente, nem qual foi o pedido e tal, mas foi dada uma liminar e prorrogaram por mais 150 dias. Quando chegou no final desses 150 dias, antes de terminar, fizeram outra lei, que é a Lei Complementar 143. Essa Lei Complementar 143 disse no seu primeiro artigo: ficam mantidos os artigos anteriores, aqueles que tinham sido declarados inconstitucionais, né? Mas será, né, aos poucos, né, bem pouco, né, porque eles fizeram uma alteração que ia se alterando a cada ano, que alguém fez uma conta aí que ela ia se completar depois de 40 anos de vigência. Ou seja, né, a lei que foi declarada inconstitucional continuou vigente aí por mais um tempo, com alguns ajustezinhos. Então, é um caso interessante que eu não queria deixar de mencionar, porque é uma curiosidade aí do federalismo fiscal e mostra a dificuldade que nós temos de modificar a partilha de receitas no âmbito federativo. O Fundo de Participação dos Municípios, ele tem as receitas, basicamente, são 22,5% do imposto de renda e 22,5% do IPI. E as partilhas são feitas, basicamente, levando em consideração se o município é capital ou interior, que tem uma separação de 10% do bolo para a capital e o resto para o interior, né? E também leva-se em consideração a renda per capita e a população e o critério que foi levado em consideração anteriormente para fim de partilhar dos estados. Assim como os estados, vocês vão ver que cada município ele já tem lá uma cotazinha, 0 ponto qualquer coisa. É o valor que ele recebe pela aplicação dessa fórmula, todo mês cai na conta do município aquele quinhão que ele tem direito no Fundo de Participação dos Municípios. Também está no artigo 159, 1B, D e E, e teve 3 emendas constitucionais, 3 emendas constitucionais que foram gotejando vantagens, né? Então, uma emenda constitucional deu mais 1% para pagar em dezembro, depois outra deu mais 1% para pagar em julho, depois outra deu mais 1%, que é bem recente, a 112, né, uma das últimas, mais 1% para pagar em setembro. Então, não é bem 22,5%, porque é 22,5% da partilha geral, mas tem esses acréscimos que foram feitos por emendas constitucionais posteriores. Os municípios vão lá no Congresso brigar, eles não conseguem fazer alteração da partilha, mas conseguem, de vez em quando, eles conseguem colocar mais um pouquinho de aumento aí no fundo de participação dos municípios, e fica na situação que nós temos hoje. Bom, falar um pouquinho aqui dos fundos de destinação, um pouquinho mais rápido aqui, só para não tomar muito tempo de vocês. Os fundos de destinação são aqueles que têm destinação específica, né, feitos para financiar determinadas políticas públicas. Eles tendem a atender uma política pública de âmbito nacional, em que há aquela prestação descentralizada, né? O governo central concentra a organização da política, mas quem vai operacionalizar é o que está na ponta, o que tem uma certa lógica, né? Até pelo princípio da subsidiariedade, que diz que o melhor para atender os interesses da população é aquele que está mais próximo dela. E se ele não for bom, é que você passa para o outro ente da federação, é natural aí que a ideia seja atribuir para o ente descentralizado, mas as receitas ficam no ente centralizado. Então, o que se costuma fazer é criar esses mecanismos de concentração de recursos e distribuição para os entes descentralizados que ficam com a execução. E aí nós vamos encontrar alguns exemplos que eu vou citar. Por exemplo, um dos mais conhecidos, o Fundeb. Esse é feito para financiar a educação. Foi feito há muito tempo, época do governo Fernando Henrique, com o ADCT 60, se eu não me engano, foi no ato das disposições constitucionais transitórias número 60, mas ele foi modificado bem recentemente pela emenda constitucional 108 de 2020, que acrescentou o artigo 212-A, hoje regulado pela lei 14.113 de 2020. Ele é bem complexo, né? As receitas, elas vêm de partilhas de recursos que vêm dos vários entes da federação. Então, não é um caso como o Fundo de Participação de Estados e Municípios, que é receita do governo central e partilha para os entes subnacionais. Nesse, todos eles usam, né, os recursos, e todos eles participam
da formação do bolo de recursos que compõe. Então, você tem parcelas de tributos de receitas de diversos entes, mais uma complementação da União, e a distribuição de recursos por essa emenda e pela lei, ela ficou de altíssima complexidade, porque aos poucos eles vão aperfeiçoando, né, conforme vai sendo feito o uso, e hoje quem analisar essa legislação vê que tem um determinado anexo de uma dessas aí, que se eu não me engano é do Fundeb, que ele tem aquelas fórmulas lá de matemática, com delta somatória e etc., para calcular a melhor maneira aí de distribuir. Mas o principal critério é alocar recursos para os alunos matriculados. Quem tem mais alunos matriculados costuma receber mais. O Fundo Nacional de Saúde também, que utiliza a semelhança da educação, um complexo de fundos, né? Não é como o Fundo de Participação de Estados e Municípios, que é um fundo no âmbito federal que reparte para todos. Nesse caso, você tem um fundo nacional, mas os estados e municípios também têm os seus próprios fundos. Será que travou? Travou aqui. O meu travou também. Oi? O meu travou também. Você está me ouvindo? Sim, eu estou te ouvindo, sim, Vanderlei. Mas está Tra- travado. Travado, né? Tá, É travado do Maurício, né? Dele? É o professor que está travado, O meu está funcionando. Mas você não escuta, Faim. Escuta? Ele falando Ele não. saiu. Ele saiu e vai entrar de novo. Ele saiu, acho que vai entrar outra vez, né? Tá. Não, tá indo bem pra caramba, tô gostando muito da exposição dele. Fala Eu bem, né? também. Bem didática, Fala né? muito Bem bem, muito didático. clara, né? Doutor, eu vou entrar em contato com ele para saber Isso. se ele está precisando de alguma ajuda, tá bom? Isso, perfeito, perfeito. Ela tá entrando. Opa, Desculpe a nossa falha, nem sei o que aconteceu aqui. Sumiu Sossega. repentinamente aqui. Sossega. Acontece Deu aí. certo, deu certo. Bom, talvez tenha que voltar a compartilhar aí, né? Não sei. Ou então eu passo daqui mesmo. Também pode, né? Peraí, vamos ver se é mais fácil. Tento fazer daqui mesmo. Doutor, eu vou compartilhar para o senhor conseguir visualizar todos, tá bom? Tá Só um bom. minutinho, por gentileza. Rapaz, não sei o que aconteceu. Isso foi repentino. Pif. Normalmente ele fala, está com problemas na sua conexão, tá? Essa vez não. Essa vez foi vapt-vupt aí. Sumiu. Só os sortilégios da informática, né? Pode ser censura também. O senhor estava falando bobagem, né? Andei falando besteira quando não devia. Olha o que acontece. Quem sabe tem algum ministro espionando a gente. Aí Tem que ficar esperto. Deixa eu ver aqui. Olha, não está aparecendo ainda a possibilidade de eu controlar aqui. O botão de assumir o controle, ele fica acima. Ué, não está. Agora não está, não. Não. É aquele comando que fica acima, um pouco à esquerda, né?
Na outra vez tinha algumas coisas que eu tive que apagar aqui, né? Só quando eu apaguei que apareceu o botão. Aí depois agora não está aparecendo nenhum deles. Nem os que eu tive que apagar e nem os outros. Ou se quiser, aí como faltam poucos slides, eu tenho que terminar mais 5 minutos, aí, senão vocês vão ficar bravos comigo. Aí. Também pode ir colocando nos últimos. Hein? Ninguém está bravo, estava te elogiando quando você tinha subido. É mesmo, hein? Essa parte ficou gravada, depois eu quero ver. Sim, sim. Pode ver. Olha, não está aparecendo. Quer ir para aquele slide lá e a gente já termina aqui? Sim. Era o 22, né? O 22 ou 23. Olha, não lembro mais, deixa eu ver. Vamos lá, vai. Então, eu estava no... Esse daí. Esse Fundo Nacional de Saúde, então, ele... veja aí, já ele está bem complexo, né? Está previsto na Constituição, artigo 198, o 77 do ADCT, incluído pela emenda constitucional 29, tem 3 leis, pois teve também uma modificação pela emenda constitucional 86, que foi conhecida como emenda do orçamento impositivo. A primeira parte falava do orçamento impositivo, e depois na outra parte falava, mudou um monte de assunto na mesma emenda que não tem nada a ver um com o outro, né? Aí na parte final ele falava sobre redistribuição. Também ficou bem complexa, né? Tem algumas disposições que estão na complementar 141. Essas leis, a 842, esqueci também da 8080 de 90 e a complementar 141 de 2012, elas são interessantes porque elas fazem a organização e estabelecem aqueles importantes critérios de partilha e atribuições, né? O sistema SUS aí, ele ficou conhecido como um sistema que acabou dando certo, ficou bem elaborado, ele está se expandindo, né? Nós já temos agora o Sistema Nacional de Segurança Pública e estão criando outros também, mais ou menos no mesmo formato, ou seja, você criar uma legislação nacional que estabelece essa importante distribuição de encargos, atribuições e receitas, funções aí entre os entes federados para poder deixar o sistema organizado no federalismo cooperativo, né? Tem a semelhança da educação, a saúde tem também aquela garantia de despesas mínimas obrigatórias, ou seja, você tem que gastar pelo menos uma parcela do orçamento naquela área, e ela operacionaliza aí o sistema de cooperação vertical, ou seja, passa de entes da federação, normalmente de cima, entre aspas, para baixo, né? Não que seja correto falar isso, por transferências fundo a fundo, né? E aí tem uma série de mecanismos aí de gerir. Podemos passar para o outro aí, só para eu dar uma ideia geral. Um outro que já é menos conhecido, que é o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, está incluído aí no ADCT pela emenda 31 de 2000, artigo 79, 80 e o 82, está regulado na complementar 111 de 2001, e ele é composto basicamente por parcela de contribuições federais e um adicional do IPI. E o objetivo é fazer com que você obtenha recursos para promover acesso a níveis dignos de subsistência, com recursos para serem aplicados em ações complementares suplementar de nutrição, habitação, saúde, educação, reforço de renda, etc. E os estados e municípios têm os seus próprios, né? Então, você tem uma forma de criar esses fundos no âmbito de todos os entes da federação para alocar recursos que têm essa fonte de receita e, com isso, fazer essa distribuição. Comum a utilização das chamadas transferências voluntárias, né? Ou seja, tem programas de governo em que você consegue obter recursos para poder alocar, desde que tenham essas finalidades específicas. A ideia é justamente, né, como o próprio nome diz, de tentar fazer algo que melhore o combate e erradicação da pobreza. No próximo, deixa eu ver o que eu pretendo. Vou falar assim. Bom, aqui acho que até já falei, vou tentar um pouco mais rápido nisso daí. Nas transferências obrigatórias, as transferências obrigatórias, que são aquelas das partilhas que nós vimos no começo, elas são boas porque elas têm uma garantia de receitas maior, né? Quando são condicionadas, elas até provocam algum engessamento de gastos. Então, isso aí é uma faca de dois gumes, né? Tem quem ache bom e é bom, porque você garante um mínimo de recursos para essas áreas, e tem quem acabe não gostando muito, porque, às vezes, você tem outras prioridades com menos recursos e não pode modificar muito do que está lá.
Então, pode gerar algum grau de ineficiência, embora não seja aí muito comum isso daí, né? E também tem algumas áreas, como saúde e educação, que dinheiro nunca é demais, mas, enfim, né? Pode fazer uma desalocação aí em termos de prioridades. O próximo, deixa eu ver o que eu ia falar aqui. Já as transferências voluntárias, que aquelas que ocorrem caso a caso, elas são melhores por elas terem maior flexibilidade, né? Você cria um programa para cada necessidade específica no momento específico. Então, elas têm uma possibilidade de adaptar melhor as necessidades no aspecto espacial e temporal. Mas, né, essa garantia no recebimento de recursos é um pouco mais frágil, porque muda o governo, mudam as prioridades, elas ficam sob comando dos ministérios. Então, você vai pegar um programa Casa Verde e Amarela, né? Antigamente era Minha Casa Minha Vida. Mudou o governo, aí começam a desmanchar o programa, criam outro Casa Verde e Amarela, com outros critérios. Isso, às vezes, fica no Ministério da Cidadania, ou agora não sei se está no da Integração Regional. Às vezes, depende do ministro. Quando o governo é partilhado politicamente, isso faz com que quem fique com a titularidade do ministério, às vezes, acabe beneficiando pessoas com as quais ele tem mais ligação. Então, sempre tem aí um pouco de problema que pode dar origem à distribuição com algum fundo político, né? Então, isso sempre pode prejudicar a política pública. E há uma certa dificuldade de se manter políticas permanentes, né? Vocês vejam, por exemplo, no caso da Minha Casa Minha Vida. Eles acabaram com Minha Casa Minha Vida e substituíram pelo Casa Verde e Amarela. Tudo bem, mas se o presidente quisesse acabar com Minha Casa Minha Vida e não colocar outro, ele acabava e ficava sem outro. Então, fica uma certa insegurança aí na política pública de uma forma mais permanente. Esse caso aqui, da súmula fantasma, eu não quis deixar de mencionar aqui, porque é uma curiosidade, né? A súmula fantasma, ela ocorreu em função aí de 2 recursos extraordinários. Vocês depois deem uma olhada nessa coluna que eu fiz, em que houve uma discussão sobre a questão da titularidade do recurso partilhado, né? Todo mundo sabe que o recurso do ICMS é do Estado, tem competência ao Estado. Mas o ICMS partilha o recurso, por exemplo, como outras partilhas, com o município. Uma vez, um município do interior de Santa Catarina entrou com uma ação porque o Estado de Santa Catarina fez um benefício fiscal de ICMS. E o município lá de Santa Catarina entrou com uma ação dizendo o seguinte: olha, mas esse benefício fiscal, ele reduziu o meu recurso que eu recebo de ICMS. Esse recurso é meu. Eu sou titular desse recurso. Não podia ter feito isso, porque o Estado mexeu no meu dinheiro, né? No meu tributo, vamos dizer assim. E o recurso extraordinário 572762 foi para repercussão geral e deu origem a uma súmula considerando procedente a ação. Portanto, ficou assentado que não poderia haver modificação quando se tratava de mexer em recurso partilhado. Então, um Estado que tem competência tributária para o ICMS não podia mexer no ICMS se afetasse a partilha do ICMS com os municípios. E foi redigida a súmula. Aí, alguém, acho que foi lá e... né, opa, isso daí está um pouco estranho. Como é que vai fazer com o fundo de participação dos municípios, né? Não vai poder mexer mais no imposto de renda, no IPI, sem que você mexa em todos os municípios, né? E eles resolveram pensar melhor na redação da súmula. Mas acho que estava uma época meio produtiva lá e já saiu outra súmula na sequência. Então, nós temos a súmula vinculante número 29, depois pensaram um pouco melhor na súmula 30, aí saiu a 31, saiu a 32, continuaram pensando na súmula 30, até que desistiram de publicar a súmula 30, né? Acharam que não estava muito bom aquela decisão. No recurso posterior, que é o 75423, mudaram de ideia e julgaram uma ação semelhante improcedente. Resultado, né? A súmula 30 até hoje não aparece em lugar nenhum. Ninguém sabe por que, ninguém viu, né? Vocês vão consultar, podem olhar que a súmula passa do 29 para o 31. Agora vocês ficam sabendo por que isso aconteceu, né? Culpa do direito financeiro que criou a súmula fantasma, né?
que é a número 30, justamente decorrente aí de um caso de federalismo fiscal. Bom, muito rapidamente, deixa eu ver alguns casos. Essas transferências voluntárias, elas têm alguns problemas, né? Não tem, as transferências voluntárias não têm regra, você não tem diretrizes gerais, você faz o programa conforme a conveniência política do momento, não tem uma diretriz nacional permanente, né? E você cria, em muitas vezes, uma dependência e subordinação desses entes subnacionais que pode envolver barganha política. Você vai conseguir um programa da Minha Casa Minha Vida se o ministro que está coordenando o recurso ele quiser ter mais simpatia e fazer com que ele dê o recurso para o município que ele tem mais interesse político, pode acontecer, né? É uma das possibilidades que se constata ocorrer eventualmente. E isso cria uma certa dificuldade até de planejamento. O município não sabe se ele vai receber, para ele construir a casa, ele tem que fazer outros tipos de infraestrutura que dependem dele. Às vezes, ele precisa contratar mais servidores públicos para poder conseguir usar aquele recurso. Como é que ele vai fazer se ele não sabe se o recurso vem, se não vem, quando vem, né? Além de uma certa dificuldade na fiscalização, porque o recurso é federal, na maior parte dos casos, ele é remetido para um determinado município e precisa a fiscalização federal ir atrás daquele recurso. Sempre é mais complicado, né? Então, o sistema federal de controle, o Tribunal de Contas da União, para ir para o interior lá, né, encontrar o capial ali, antes que eu caia de novo ali, sem falar mal, aí, encontrar lá para poder saber se ele está usando o recurso adequadamente, fica mais complicado, né? Então, é um pouco mais problemático isso daí. Deixa eu ver o que mais que eu coloquei aí. Olha, esse financiamento de políticas públicas ele é sempre um pouco complicado, né? Porque toda vez ele exige uma necessidade de coordenação e cooperação entre os entes federados. E muitas vezes, além de entes federados, com poderes, né? O poder judiciário ele é um poder que ele não é um executor de políticas públicas, mas tem uma ou outra política pública que ele participa, né? Duas, principalmente, em que ele participa não só interferindo pela sua função de ações em que ele dá decisões que interferem, mas ele participa como partícipe, né, como ator. É o caso, principalmente, da criança e do adolescente e da administração penitenciária. Essas daí são complicadas, porque, no caso da criança e do adolescente, você tem o Ministério Público, a Defensoria Pública e o Poder Judiciário ativamente integrando, por exemplo, fiscalização de abrigos, ingresso e remoção de estabelecimentos de internação, né? Fiscalização, corregedoria. Na administração penitenciária, quem é que coloca a pessoa dentro e fora do sistema penitenciário? É o Poder Judiciário, com ações do Ministério Público. Então, você tem, embora a ação efetiva seja do Poder Executivo, a interferência do Poder Judiciário, tanto agindo como também participando da política pública, é grande. De modo que, além de você ter que colocar o problema federativo que essas duas políticas públicas têm, principalmente na criança e no adolescente, você insere a dificuldade de ter que ter uma participação de poderes e órgãos independentes. Isso sempre é um pouco mais complicado e interfere aí nessa distribuição de atribuições, poderes e receitas, né? E nós temos visto também, sabida a questão do ativismo judicial, quando o judiciário ele interfere pela decisão, não aí como órgão da administração, né, partícipe eventual da política, mas como órgão que está exercendo a função judicial de dar decisões que interferem, né? No caso da saúde, aí o pessoal da Fazenda Pública lembra aí, e até hoje, das fornecimento de medicamentos, etc., né? E na área da educação também. Agora, recentemente, teve a discussão sobre questão de creche, né? Caso bem recente, de fornecer, de determinar a colocação em creche. Isso daí, ele mexe no sistema de atribuições, participação, recursos, né? E há um fator externo, né? Porque você tem a legislação feita pelo Poder Legislativo e o cumprimento, a execução pela gestão pública, basicamente no âmbito do Executivo. Quando vem uma ordem externa do Poder Judiciário, tem que haver uma adaptação e, consequentemente, um ajuste, uma modificação do que estava sendo estabelecido. Então, isso complica um pouco sempre o financiamento de políticas públicas. E, por fim, né? Demorei demais,
nós temos aí como principais problemas, hoje vigente, forte centralização das receitas e decisões sobre as políticas públicas no governo central, né? Isso ainda é presente no Brasil, que é um federalismo bastante centralizado. Mantém-se problemas graves na guerra fiscal, principalmente em alguns tributos, o ICMS é o mais claro, né? Agora, houve com essas modificações aí, vocês viram, nesse caso aí dos combustíveis, que houve uma interferência para tentar uniformizar em âmbito nacional e uma interferência do próprio governo central na possibilidade e na discricionariedade da tributação. As dificuldades políticas para a melhoria desse sistema. A alteração de partilhas ela é muito complexa, porque quem faz alteração constitucional é o Congresso Nacional. O Congresso Nacional é composto, as pessoas pensam, e os tributaristas pensam, que é feito por pessoas que defendem o interesse da população e dos contribuintes. Na verdade, você tem lá defensores dos interesses dos entes federados, muito mais do que das pessoas e dos contribuintes. Então, o sujeito ele tem que defender o ente federado que ele representa, até porque lá que ele vai conseguir voto, precisa conseguir benefício. Então, não aceita redução. Como é que você vai alterar o bolo sem que alguém saia perdendo? Ou o município, ou o estado, ou uma região. Sempre alguém sai perdendo. Esse alguém fica extremamente avesso a essa alteração. E para conseguir 3/5 de votos em 2 votações com um grupo que sai prejudicado, é muito difícil. Por isso é que não se consegue fazer reforma tributária. Não é o problema de não querer defender o contribuinte. O problema é a dificuldade em não conseguir ajuste entre os interesses dos entes federados envolvidos, né? E depois, não vai dar tempo de falar, mas nós tivemos aí nos últimos 2 anos um problema de federalismo fiscal em tempos de pandemia, né? Auxílio financeiro, redistribuição de recursos, né? Proibição de gastos com salário de pessoal, né? Postergação de licença-prêmio para não pagar os funcionários, né? Interferências aí do governo central nos entes subnacionais para tentar evitar aí descontrole das finanças públicas. O último slide são suas referências bibliográficas. Desses livros que tem aí, o primeiro eu passei para vocês, o segundo, esse daí eu não escaneei ainda, o terceiro também não, o quarto dos orçamentos públicos, esse nem vou conseguir, porque está à venda ainda, a RT vai ficar brava aí se eu fiscalizar. Os 2 últimos são gratuitos, né? O Levando o Direito Financeiro a Sério e uma espécie de continuidade dele, que é a luta pelo direito financeiro, com as colunas que eu fiz no site do Consultor Jurídico. Eu passei para vocês também um livro de uma orientanda minha, da Alexandra, sobre transferências voluntárias. Esse é muito bom também para falar sobre questões de federalismo e as transferências voluntárias. Então, essas são algumas das bibliografias. Não coloquei livro meu aí, porque eu sou melhor que os outros, mas é que eu uso os meus livros para fazer as minhas palestras aí, como eles já têm o suficiente. Então, eu aí estou me autoprestigiando aí, mas tem caras que escrevem melhor que eu, mas de qualquer forma aí, né? Vamos prestigiar. Eu estou citando quem eu estou usando eu mesmo, mas tem outros livros bons também. E é isso, pessoal. O último item aí é só os meus contatos, né? Abrir as redes sociais todas, né? Os alunos exigem isso, a gente precisa ter uma participação dos alunos. Não preciso mais tomar cuidado com o CNJ, né? Agora estou livre dessa amarra aí, então eu posso colocar qualquer coisa nas minhas redes sociais aí que ninguém vai me chamar lá. Então vou aproveitar esse benefício enquanto eu puder. Felizardo. Muito obrigado, pessoal. Nós é que agradecemos, professor Maurício. Olha, foi uma exposição, do meu modo de ver, fantástica, muito didática, muito clara, né? Onde essas questões que Vossa Excelência falou, que usualmente são esquecidas, né, pelos tributaristas, né, foram trazidas à lume aí de uma maneira perfeita, eu achei excelente, né? E eu passo, então, a palavra aos nossos participantes. Eu gostaria de saber se algum dos colegas que está assistindo teria indagações a fazer ao professor Zé Maurício. Eu gostaria de fazer uma sugestão. Professor que eu acho que seria...
Por seria favor. interessante para o próximo núcleo, se o professor Maurício desse uma palestra para a gente sobre a reforma tributária pela ótica do direito financeiro. Porque, como a gente observou aí, que a questão financeira ela é de capital importância, né, na solução desses problemas, eu acho que analisar a reforma com os olhos do direito financeiro me parece muito interessante. Fica como sugestão. Será uma satisfação. Precisa saber, quando for feito isso, qual reforma tributária será, né? Porque desde que eu comecei minha aula como professor de direito tributário, em 1992, né, eu colocava como exercício para os alunos discutirem em classe a reforma tributária, e colocava lá a emenda que estava tramitando, né? Isso foi em 92, né? 92, 2002, 2012, 30 anos que está, né, tramitando e modificando essa reforma tributária. A gente tem que ver a mais atualizada no momento, né? Não, larga para lá, larga para lá. Inventa uma e pronto, já está bom. Isso. Né? Aí você manda a sugestão vinculante lá para o Congresso. Eu tenho uma pequena indagação aqui a fazer, a propósito de duas observações que foram feitas aqui, uma pelo professor Zé Afonso da Silva e outra pelo professor Kiyoshi Arata, né? O professor Zé Afonso, eu creio que no seu curso de Direito Constitucional, o professor Kiyoshi, por outro lado, também escreveu a respeito de direito financeiro, né? O que os dois dizem é que esse sistema atual que nós temos de repartição de competência tributária, que Vossa Excelência expôs com maestria, né, deveria ser modificado de forma que as entidades governamentais que possuem condições de gerar receitas suficientes para a prestação de serviço público de maneira autônoma não mais dependessem de transferências da União, né? E aquelas entidades efetivamente hipossuficientes seriam socorridas em um segundo momento por verbas federais, para evitar desigualdades regionais, né? Segundo ele, seria o objetivo desse ponto de repartição de receitas tributárias. Eu gostaria de ouvir o que Vossa Excelência pensa a respeito. Perfeitamente. Primeiro, adicionando um elogio ao professor Zé Afonso, que ele tem o livro Orçamento Programa. Foi uma das teses que ele fez lá na faculdade, em 1972. Um dos livros, até hoje, mais referidos aí no âmbito do direito financeiro. Então, não é... 60 não é ou 72? 72. 72. Né? 72. Eu tinha... Não, eu era uma jovem criança ainda, quando ele já estava fazendo tese sobre direito financeiro. E que a gente usa até hoje ainda. Esse é um ponto relevante. É difícil um livro ter essa perenidade aí. Mas isso que ambos disseram é uma ilusão, né? É uma utopia, porque mesmo quando a gente se for levar em consideração entes federados de alta arrecadação, né, para uma cidade de São Paulo, por exemplo, vai dar a verificar o que é a arrecadação própria deles, que é grande, né? É uma cidade que arrecada muito, essas grandes metrópoles. A quantidade de recursos que eles recebem de transferências voluntárias é imensa, né? Hoje em dia é praticamente inviável ficar sem receber recursos de transferências voluntárias. Então, não há, eu acho, quase que nenhuma possibilidade de conseguir essa autonomia financeira pelo exercício de competências tributárias próprias. Tem muita alteração, né? Eu costumo citar um exemplo aqui de São Paulo, que se você pegar... Tem motivos que influenciam disso de uma maneira muito, muito, muito anormal, né? Por exemplo, IPTU, né? O IPTU tem alguns municípios que têm arrecadação alta de IPTU. Por quê? Porque tem muito imóvel de alto valor. Às vezes a cidade Balneário, Praia Grande, Guarujá, Campos do Jordão, ou Barueri, aqui, que tem os condomínios de Alphaville, tem muita gente com muita casa e muito imóvel rico lá. Outros, o município é rural, né? Cheio de capiaus lá dentro, tudo, né? Então, segunda vez, hein, que fala capial.
Eu vou ser censurado. A gente pode falar porque quem já é do interior, que nem eu, né, que sou de Valinhos, e foi juiz lá em Cananéia, inclusive juiz em Cananéia, em registro, exatamente o local do Capial, lá, né, vamos dizer assim. Eu fui E a Eldorado Piaí, no Alto também, Ribeira. substituição, né? Bastante pobreza lá. Então, Capial, tem carteirinha de Capial. Capial raiz, né? Você é um município como Cananéia, por exemplo, né, ou Eldorado, lá a área urbana é mínima. A quantidade de imóveis que a gente pode considerar, a arrecadação do IPTU ela é mínimo, entendeu? É muito baixa. Então, um imóvel com IPTU ele tem comportamento diferente baseado numa característica da cidade. Então, não dá para deixar. Aí também não dá para dar outro tributo para o município. Não, vamos botar um ICMS no município para ele poder reclamar. Não pode. Aí a guerra fiscal fica absolutamente insana. Então, não há muita solução para isso. O sistema tem que ser esse mesmo, só que ele tem formas de aperfeiçoar. Por exemplo, você pode tentar aperfeiçoar melhor o sistema de partilha, por exemplo, melhorar um pouquinho com aquelas inserções, talvez, de critérios mais modernos. Por que inverso da renda per capita e não IDH? Né? Não existia IDH quando foi feito lá em 1990 a distribuição. Talvez fosse melhor. Colocar um índice de esforço fiscal para eles poderem exercer a competência tributária própria, porque eles não querem exercer. O município não se interessa por exercer competência tributária própria, porque isso gera problemas políticos, aumentar IPTU. Né? Basta colocar uma taxa de lixo numa cidade como São Paulo, por exemplo, que a nossa prefeita vai lembrar da época que até hoje é lembrada por uma instituição de uma taxa de lixo, uma simples taxa de lixo, né? Uma das nossas ex-prefeitas. Isso, então. Então, essa parte aí é bem difícil. E como as políticas públicas elas vão se modificando e sofisticando, você vê que está aumentando esses mecanismos aí de tentar partilhar os recursos sob o aspecto funcional, setorial. Né? Veja o caso, por exemplo, do Fundeb. O Fundeb nem existia. Então, você tinha que fazer com que os municípios, os estados, financiassem a própria educação. Aí criou o Fundeb. O Fundeb que foi criado na época, o Fundeb de hoje, se você verificar a modificação no sistema de partilha, virou um negócio impressionante. Antigamente tinha algumas regrinhas lá de partilha, alunos matriculados. Hoje em dia tem uma fórmula lá que é delta, somatória, elevado ao quadrado, parênteses, denominador, numerador, para poder tentar melhorar isso daí, né? Porque senão colocavam lá, conforme tem mais alunos, ganha mais. Tinha município que ia buscar aluno em tudo quanto era lugar, né? Pegava aluno de município vizinho, matriculava quem não era aluno. Aí eles começaram a aperfeiçoar para tentar tirar um pouco essas possibilidades. Então, você vai aperfeiçoando por esses sistemas de partilha. De modo que você tem a educação, por exemplo, financiada basicamente por um mecanismo de sistema de partilhas. Então, o mais provável é conseguir fazer com que a organização federativa ela vá se aperfeiçoando aos poucos por esses mecanismos aí, tanto de fundos setoriais, né, fundos de áreas específicas e as transferências voluntárias, porque tem demanda que é episódica, né? Tem uma determinada necessidade de fazer uma política pública ou atender uma necessidade no momento que passa alguns anos, não tem mais, nem justifica fazer um fundo permanente. E essa possibilidade de conseguir fazer com que os municípios tenham autonomia financeira com receitas próprias é muito baixa, acho que é quase impossível isso daí. É muito difícil que isso se viabilize, né? Eu não vejo nenhuma... Eu nem me esforçaria por fazer isso. Eu realmente me dedicaria os esforços a aperfeiçoar o sistema de partilhas. O que não é fácil, né? Porque, veja, a tentativa de modificar a partilha do ICMS não deu certo. Como é que você não consegue nem modificar um Fundeb? Tudo é difícil quando envolve partilha de receitas, por menor que seja a consequência que exista, porque ninguém quer perder nada. A regra é muito simples, né, no Congresso. O meu estado, o meu município está perdendo, eu voto contra. Né? Ele tem que ter algum grau de compensação, alguma coisa, ele não aceita perder dinheiro. Não dá para mudar sem que alguém perca, né? A menos que você aumente o bolo, que foi o que sempre foi feito, aumentando. Agora ninguém consegue aumentar mais, não tem mais jeito de satisfazer todo mundo. Bateu no topo. Bateu no topo, não tem mais jeito. Muito bem. Indago dos demais se tem alguma questão a fazer o professor Zé Maurício.
Então, professor, então, em face disso, me resta agradecer a Vossa Excelência pela participação aqui no nosso 5º núcleo de Direito Tributário. Fiquei muito feliz de tê-lo aqui. O professor Maurício, além de ser nosso colega aposentado, é um grande amigo meu, creio que do Eurípides também, né? Há algum tempo que não nos víamos aí, né? A pandemia nos afastou um pouco, e o meu cargo aqui também está me isolando aqui um pouco nos píncaros aqui do Tribunal de Justiça, né? Mas eu fiquei muito feliz em voltar a vê-lo, né? Agradeço demais a sua participação brilhante aqui no nosso 5º núcleo. Espero tê-lo no nosso próximo ou em outros cursos de direito tributário e financeiro que nós venhamos aqui a elaborar, não é, Faim? E a desenvolver. E eu creio que hoje estamos, então, encerrando as nossas atividades, agradecendo a Vossa Excelência e aos demais participantes. Desembargador Faim, gostaria de se manifestar? Gostaria de agradecer, né, ao professor Maurício pela brilhante exposição, que é o normal, né? A gente fica sempre muito satisfeito. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço, hein? Obrigado mesmo. Satisfação sempre muito grande de poder estar com vocês aqui. Muito obrigado, professor. Então, um abraço a todos e até o nosso próximo núcleo. Nosso próximo encontro, aliás, desse 5º núcleo. Até mais. Até mais. Mais a todos.